precisei passar pela transição capilar. Eu vou contar pra vocês como é que foi o meu processo com a transição. Eu confesso pra vocês que talvez meu processo tenha sido diferente de muitas meninas, mas eu vou contar aqui pra vocês detalhado tudinho sobre a minha transição capilar e o que me levou a colocar química no meu cabelo. Então, se você gosta de vídeos de cuidados capilares, deixa muito like, se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para vocês sempre receberem os nossos vídeos em primeira mão. Lembrando que os nossos vídeos são toda quinta-feira e também no domingo. Então já ativa aí para você não perder nadinha. Então bora lá ver como é que foi a minha transição capilar. Eu gravei um vídeo um pouquinho longe assim, para mim conseguir jogar na tela aqui para vocês algumas fotos. Inclusive vou colocar também alguns vídeos mostrando para vocês como é que era meu cabelo, como é que ele ficou depois da química. Então eu vou mostrando aqui para vocês. Gente, a minha transição capilar, ela, como eu falei pra vocês, foi algo bem diferente. Eu sempre tive o cabelo bem cacheadinho mesmo, bem cacheado. Eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês na tela. Meu cabelo era bem cacheadinho mesmo. Gente, na minha cabeça eu nunca pensei em alisar ele, pra falar a verdade. Na minha infância, na minha adolescência, eu nunca pensei realmente alisar o meu cabelo. Mas teve uma época que cabelo cacheado não era moda, né? Não era uma moda. E aí então eu decidi fazer botox no cabelo. E o meu cabelo ficou basicamente assim. Vou deixar uma fotinha aí pra vocês de como ficou meu cabelo com botox. Eu confesso que na época, gente, eu gostei bastante de ter feito botox, pra falar a verdade. Inclusive, na época, o meu cabelo ficou roxo. Meu namorado me zoava um monte por conta que eu mandei uma foto pra ele, o cabelo todo roxo. Eu não vou ter ela agora pra poder mostrar aqui pra vocês. Mas o botox era basicamente roxo, então foi isso que deixou meu cabelo roxo. No dia que eu fiz o botox, a moça queria muito cortar o meu cabelo, mas eu nunca tinha cortado, então eu decidi não cortar o meu cabelo. Meu cabelo era basicamente enorme mesmo. E eu não cortei, porém ela queimou o meu pescoço. Gente, eu lembro até hoje que eu cheguei com o pescoço todo queimado. E ela deixou a escova quente cair no meu pescoço. Gente, foi um rolo. E eu fiz de última hora, então acho que a moça queria cortar meu cabelo porque ela se arrependeu do valor, porque ela me deu o valor sem eu ter ido até ela. E então eu fiz o botox, né? E passou o tempo, foi passando o tempo e o meu cabelo foi voltando ao normal, tá, gente? O cacheado natural mesmo dele, bem cacheadinho mesmo. E foi quando eu comecei realmente a gravar conteúdo e tudo mais, mostrando sobre o cuidado capilar, tá? Então foi quando eu realmente decidi gravar conteúdo pra vocês sobre dicas de cuidado capilar. Vocês podem ver aí nos meus primeiros vídeos, meu cabelo tava super cacheado, bem definido. E, gente, eu tinha orgulho do meu cabelo, tá? Pra falar a verdade pra vocês. E o meu cabelo voltou, eu aceitei, né, por um tempo o cabelo assim, até que um dia eu acredito que eu já era até maior de idade, quando eu descobri a progressiva. Inclusive a progressiva que eu já falei pra vocês aqui, tem alguns vídeos meus sobre essa progressiva viralizando aqui, que é a progressiva Fashion Gold. Como eu tava dizendo pra vocês, passou um carro aqui, eu pausei a gravação pra não ficar chato. E como eu falei pra vocês, eu conheci a progressiva Fashion Gold, indicação da minha prima, na verdade. Eu conheci quando eu morava na roça, mas na época, gente, eu não queria alisar meu cabelo, tá? Não, realmente não queria. Então eu comprei o kit, foi o kit Terra Coco, que eles chamam muito de cocada capilar. Inclusive tem um vídeo testando aqui com vocês esse kit. E passou um tempo, gente, foi passando um tempo. Então minha prima começou a comentar sobre essa progressiva e tudo mais. Eu falei assim, por que não? Vou passar a progressiva no meu cabelo pra alisar mesmo. Cansei do cabelo cacheado. Foi aí que o erro começou, gente. Eu não devia ter feito isso, mas eu acabei fazendo um impulso, sei lá, gente. Simplesmente eu fiz. E aí eu tenho um vídeo aqui mostrando pra vocês como é que eu fiz a progressiva Fashion Gold também. Vou ver se eu consigo deixar pra vocês nos cards. Ai, gente, eu acho que eu engasguei com a minha saliva. Mas eu vou ver se eu consigo deixar nos cards pra vocês sobre a progressiva, o vídeo que eu fiz a progressiva. E de início, gente, eu vou falar pra vocês, a progressiva, ela não tem formol, ela não danifica o cabelo, tá? Eu não tô falando mal da progressiva aqui, até porque eu usei a progressiva por muito tempo, eu representei a marca da progressiva, então, não, ela não estraga o cabelo, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que foi que eu tive que passar pela transição. Aguardem aí.
Então eu fiz a progressiva no meu cabelo, porém, gente, por meu cabelo ser muito cacheado, a progressiva não pegou totalmente. O meu cabelo ficou basicamente aquele liso armado mesmo. Aquele que fica liso aqui na raiz e armado nas pontas. Não ficou legal. Mas isso aí era basicamente passar de novo a progressiva depois de 72 horas para poder deixar ela tudo bem alinhadinho. Acho que é 72 horas, não lembro, gente. Mas, gente, por conta do meu cabelo ter ficado um liso armado, eu desisti na mesma hora. Falei assim, não vou aplicar mais. E foi aí que tudo começou. O meu cabelo ficou aquele liso armado. E eu basicamente desgostei do meu cabelo por conta disso, sabe? Eu desgostei, eu parei de cuidar do meu cabelo, uma coisa que eu gostava muito de fazer era cuidar do meu cabelo, e eu parei de cuidar, gente, literalmente. Eu vivia de trança, de coque, e isso, querendo ou não, vai danificando o cabelo. E uma coisa que eu fazia muito também era, tipo, lavar o cabelo uma vez na semana. Não façam isso de jeito nenhum, nem se seu cabelo for natural. Não façam isso de lavar o cabelo uma vez na semana, gente. O cabelo tem que ser lavado no mínimo 3 vezes na semana. E aí eu realmente descuidei do meu cabelo. E aí ele foi ficando com as pontas finas, gente. Finas, ralas, desproporcionais. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês de como tava as pontas do meu cabelo, gente. Era realmente de dar dó. Literalmente de dar dó, mas era por conta da falta de cuidado mesmo. Eu não fazia mais cronograma capilar, não fazia hidratação, não fazia nutrição, não fazia reconstrução, lavava uma vez na semana, ficava de coque o tempo todo. E isso vai danificando o cabelo, gente. Não tem outra saída. Então, basicamente, o meu cabelo, ele tava com uma química, mas não foi a química que danificou ele. Foi basicamente a falta de cuidado mesmo, porque se a gente não cuida do nosso cabelo, ele vai danificando, gente. Simples, é uma coisa simples. Eu sou consultora capilar, então eu tenho propriedade para falar para vocês. Se você não cuida, o seu cabelo vai se danificar. Mas se você tiver uma química e cuidar bem do cabelo, gente, o cabelo fica bom, fica intacto. Então com o tempo eu fui realmente desgostando do que eu via, sabe? Daquele cabelo ralo, feio. Eu falei assim, não, vou voltar a cuidar do meu cabelo, gente. Eu preciso voltar a cuidar do meu cabelo, porque o cabelo da mulher é autoestima, né? Então eu decidi voltar a cuidar do meu cabelo. Então eu investi algum din-din, né? Algum money em produtos que realmente fossem me ajudar a cuidar do meu cabelo. Na época eu lembro que eu comprei uma marca que eu não vou lembrar o nome agora, gente. Mas era basicamente uma marca que fazia um produto personalizado para você, sabe? Inclusive você poderia até escolher o nome do produto para colocar no produto. Então foi aí eu comprei esse produto, inclusive eu não sei se eu gravei algum vídeo testando ele aqui, eu não sei, mas eu sei que lá pra rede vizinha eu mostrei. E, gente, foi aí que eu comecei a cuidar novamente do meu cabelo. Eu cuidei, gente, mas eu cuidei tanto desse cabelo, mas tanto, mas eu não via resultado nas pontas, porque as pontas já estavam danificadas. E quando o cabelo fica ralo, fica desproporcional, gente, não tem outra solução a não ser o T de tesoura, tá? Então não adianta você falar assim, eu vou aplicar tal produto nas pontas para encher as pontas. Gente, não existe isso, tá? Se as pontas do seu cabelo está rala, tá fina, tá com ponta, não tem jeito, é a tesoura mesmo. Então passou um bom tempo de eu cuidando do cabelo, eu não vi resultado. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou cortar as pontas do meu cabelo, porque, gente, antes de eu cortar as pontas tava desse jeito aqui. É uma judiação isso daqui, gente, você vê o cabelo desse jeito. E eu gravava já conteúdo aqui pra internet, dava dica, mas eu falei assim, gente, como é que as pessoas vão se inspirar em mim se meu cabelo tá desse jeito? E aí eu fui lá e meti a tesoura ali. Mas não, gente, não meti a tesoura em casa, tá? Eu fui no salão, pedi pra fazer um corte em camada. A moça me avisou que talvez mesmo assim ficaria um pouco com as pontas ainda finas, porque eu pedi corte em camada. Mas eu falei assim, mesmo assim eu quero corte em camada, tá? A moça cortou e meu cabelo ficou assim nos primeiros dias. Maravilhoso, tá? Amei. Primeiro dia amei. Mas se você for perceber, ainda tem algumas pontas que ainda estavam lisas. Não estava definindo, na verdade. Principalmente essa parte aqui de baixo do meu cabelo, ela já é mais difícil de definir, essa parte aqui assim, ó. E não estava definindo. Mas até aí tudo bem, eu cuidei do meu cabelo, fiz cronograma capilar, comprei cronograma da Fashion Gold, que era um cronograma que realmente ajuda a recuperar o cabelo. Comprei cronograma e comecei, gente,
cuidado intenso com esse cabelo, cuidado intenso mesmo. E com o tempo eu decidi, na verdade, eu vi alguns vídeos e eu acabei decidindo fazer a Progressiva Fashion Gold para poder definir os cachos e tirar o frizz. Lá estou eu, novamente aplicando química no cabelo. A gente não aprende com um erro só, né? E aí eu comecei a fazer, e eu fazia geralmente de 3 em 3 meses. Mas teve uma época que eu decidi, e o meu cabelo ficava bonito, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Esse aqui era o meu cabelo fazendo a Progressiva só com essas funções, tá? Mas com o tempo eu decidi, na verdade com o tempo não, teve, acho que foi 2 semanas. Eu tinha 2 coisas pra fazer no final de semana e nesse lugar que eu ia, eu precisava de praticidade. Então eu decidi fazer chapinha no meu cabelo. Só que vocês lembram que eu tinha feito Progressiva? Então, gente, a Progressiva, se você passar a Progressiva e você vir com uma fonte de calor daqui 2 meses, daqui 1 mês, ela vai ativar novamente. E aí tá eu, gente, fiz chapinha 2 vezes seguidas. 2 vezes seguidas. Quando eu fui ver, gente, o meu cabelo, principalmente essa parte aqui, que já não definia, tava lisa. Como eu tava dizendo pra vocês, essa parte aqui de baixo aqui do meu cabelo, elas não tava mais, tipo assim, não definindo demais. Elas não definiam de jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. Literalmente de jeito nenhum. Então gente, quando eu vi que o meu cabelo não tava definindo, foi tipo assim, um baque pra mim, sabe? Porque eu realmente tava recuperando meu cabelo, eu queria meu cabelo realmente cacheadinho, sabe? Bem definido. E foi aí que eu falei assim, não, gente, não dá mais pra usar Progressiva em cabelo cacheado, isso não existe pra poder diminuir volume, pra poder tirar frizz, pra poder soltar cabelo. Não existe, gente. Melhor você não usar química. O certo é mesmo você não usar química, porque você não sabe os efeitos colaterais que isso pode causar ao longo do tempo, ou se você quiser voltar. Gente, não recomendo, tá? Não recomendo. Foi aí que eu tomei a decisão mesmo de parar de vez com qualquer tipo de progressiva, com qualquer tipo de química no meu cabelo. Eu parei de usar a Progressiva Fashion Gold e fui no salão novamente fazer o corte do meu cabelo. Gente, cortei muito do meu cabelo, inclusive agora ele tá bem, tipo assim, bem comprido, porque eu fiz uma finalização meia boca nele, sem fitagem. Mas se eu fitar ele, se for fazer fitagem mesmo, e deixar o cabelo bem definido, o meu cabelo tá curto. Ele ficou curto, inclusive na época meu namorado até falou assim que eu tinha feito arte com o cabelo, né? Pra não falar outra palavra, tinha cortado demais. Mas não é, gente, é porque eu realmente queria tirar tudo que tinha de ponta lisa, ponta, sabe? Eu tirei tudo mesmo pra realmente recuperar o meu cabelo. E o meu cabelo, quando eu cortei, ele ficou assim, ficou lindo, gente, ficou perfeito, eu amei. E foi aí que eu decidi não usar mais nenhum tipo de química, realmente me livrar dessa questão de química, ou qualquer outra coisa que possa causar alisamento nas pontas do meu cabelo, na parte de baixo do meu cabelo. Não uso mais. Parei de usar chapinha, decidi usar produtos específicos para cabelo cacheado. Inclusive hoje eu estou trabalhando com essa online, para mim é um privilégio trabalhar com uma marca que representa nós de cabelo cacheado. Então foi assim que foi a minha transição capilar, tipo assim, não foi turbulenta igual muitas pessoas que passam pela transição e ficam com o cabelo com 2 texturas, aqui em cima cacheado e embaixo liso. O meu cabelo, graças a Deus, eu não passei por essa fase. Mas eu entendo super quem passou pela transição, de você olhar e não gostar do que vê. Então, por isso que eu falo pra vocês que a minha transição capilar foi diferente de muitas meninas. Porque na maioria das vezes que eu vejo transição capilar, é questão de 2 texturas, né? A parte de cima do cabelo tá cacheada e a parte de baixo tá lisa, gente, mais lisa, espigada. A minha só não ficou assim, gente, porque a progressiva que eu usei no meu cabelo, até hoje, a única progressiva que eu usei no meu cabelo, ela não tinha formol algum. Então, a partir de 3 meses, ela realmente sairia do cabelo. Não é aquele que é lisa mesmo, que você tem que fazer um retoque de raiz, porque a raiz cresceu. No meu caso, ele realmente vai saindo do cabelo. Então, foi esse o que me ajudou a não desistir da transição. Porque eu acredito que, na minha opinião, se eu tivesse com 2 texturas, eu não sei se eu passaria por transição capilar. Eu acho que é um processo bem intenso, né, pra se passar, mas eu tenho orgulho de todas as meninas que conseguem, sabe, gente? É incrível como elas conseguem passar pela transição. E basicamente
é isso, gente. A minha história com a transição capilar é uma transição diferente, mas passei sim pela transição capilar. Hoje eu realmente tenho o cabelo dos sonhos, o cabelo que eu sempre quis ter. Não tenho vergonha de sair com meu cabelo cacheado por aí, porque na época da escola eu tinha vergonha porque eu já sofri bullying por conta do meu cabelo. Mas hoje, gente, pra mim é o meu melhor acessório, eu amo meu cabelo. Eu sairia com ele do jeito que ele tá aqui, sem muita definição, sem problema nenhum, porque hoje em dia eu não tenho vergonha de quem eu sou, porque meu cabelo, querendo ou não, é a minha identidade visual, é a minha identidade, né? Então, hoje eu realmente tenho um cabelo dos sonhos, que eu sempre quis ter. E eu tenho certeza que todos nós podemos alcançar esse objetivo de ter o cabelo dos sonhos, sabe? Preciso melhorar muito em questão de cuidados, tem muita coisa que eu quero melhorar. E eu sei que eu consigo, gente, melhorar. Apesar, como eu disse pra você, eu sou uma consultora capilar, então nada mais justo do que eu cuidar do meu cabelo bem. Então, essa foi a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu vou trazer várias dicas de como você vai cuidar do seu cabelo na transição, como você vai cuidar do seu cabelo pós-transição, da minha finalização. Eu quero trazer vários vídeos aqui pra vocês, realmente de dicas de cuidado capilar, pra vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês com um cacho perfeito. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Um beijo e até o próximo vídeo.